Bom dia! Como você está? Estamos aqui em mais uma live, mais um Papo Funfa. Hoje mais especial ainda, porque vamos ter três maravilhosos com a gente para falar sobre esse tema que é tão importante, que é prós e contras no mundo digital, né? Ó, a Deb já está entrando aí. Os prós e contras, porque, né? Tudo tem o seu lado positivo e lado negativo, né? A gente viu, ó, o Aldir também já está entrando. Vamos entrando aí, Nath. Já vou colocar vocês também aqui, já que já entrou tudo. A gente vai vendo, né, que o mundo digital trouxe várias possibilidades para a gente, mas junto com as possibilidades trouxe também algumas questões que a gente precisa entender, né? Olha aí, todos Oi, maravilhosos. gente. Como vocês Bom dia. estão? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui com essa galera, assim, pra gente falar mal da internet. Falar com propriedade, mal da internet. Mais Já, interessante. já chega chutando a porta, né? Revoltada. Ai, que maravilhoso. Bom, quem não conhece, né, todo mundo, vamos começar se apresentando, né? Estou aqui mediando essa conversa maravilhosa com a Debs da Balloon, a Nath do Ateliê Nath Petri e o Aldir do Projeto X. Estou muito, muito feliz por unir vocês três, porque são cada uma na sua perspectiva de internet, mundo digital, assim, é muito legal trazer isso tudo junto para a gente falar sobre isso, né? Trazer esses prós e contras. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. Debs, quer começar com você, me falando quem é Bora. Debs, quem é Balloon? Vamos, bora começar. Eu sou Débora Alves, mas a maioria das pessoas já me conhece como Debs. Eu sou social media desde 2015 e sou cofundadora da Balloon Gestão de Conteúdo. Então, já dá para saber que desde 2015 eu trabalho no meio digital. A gente atende clientes de vários lugares do Brasil, inclusive a gente já atendeu clientes que moram fora do Brasil. Então, o digital hoje é o que sempre, né, moveu a minha empresa. Sempre trabalhei no digital, sempre trabalhei no home office também, né, desde 2015. E a Balloon, ela dá suporte a microempreendedoras, profissionais autônomas para comunicação digital, para dar voz a essas mulheres no meio empreendedor através das redes sociais. Nasceu, viveu e vive ainda no mundo digital, né? Acredita no mundo digital, Segue no totalmente. firme. Nath, Bom, eu sou a comenta Nath, sobre você. também estou desde 2015 empreendendo, mas diferente da Debs, eu comecei no offline, né? Eu sou professora de técnicas manuais, então eu ensino tricô, crochê, macramê. E eu comecei ensinando presencialmente aqui em Curitiba, depois fui dando aula em outros lugares, e aí percebi que o online poderia funcionar, que no começo eu era muito resistente, porque são técnicas manuais, né? Um negócio que parece que faz diferença literalmente pegar na mão das pessoas. Mas aí comecei a experimentar as aulas online e vi que muita gente aprendia sim e muito bem, assim, que com a experiência das aulas presenciais, eu sinto que eu consegui trazer, assim, tipo, o que elas precisavam para o online. E aí, desde 2018, eu dou cursos online, ensinando peças mais moderninhas, que eu sou designer por formação, então eu gosto de trazer essa coisa da tendência para o artesanato não ser só a técnica que nos lembra das avós fazendo capinha para tudo para casa. Também é isso, mas tem mais. Maravilhosa. Amo capinha para tudo da casa. Muito bom. Aquelas capinhas de crochê para bujão de gás, né? A primeira coisa que me vem na cabeça. Exato. Também galão d'água. Para tudo da casa, literalmente. Sim. Aldir, comenta sobre você, sobre o Projeto X, que é um projeto tão lindo, né? Bom, eu sou o Aldir, as pessoas me chamam de Aldir. E estamos aí há 5 anos desbichogrilando este rolê de autoconhecimento, espiritualidade, meditação, porque é isso, a gente acredita muito o quanto técnicas e, né, o quanto o autoconhecimento pode te libertar, pode te ajudar a ser quem você é de verdade, mas sem aquelas coisas de muito misticismo, muita coisa. Então, diferente de vocês duas, a gente está assim muito mais recente. O Projeto X era uma casa, a gente tinha um espaço, a gente fazia palestras de empresas, workshops, fazia encontros, tudo lá.
E aí, quando veio essa questão da pandemia, a gente olhou e falou: e aí, pessoal, para onde vamos? Como Foram vamos? jogados, né, no mundo digital. Instagram, antes, alguns trabalhos, mas o foco era 100% no presencial. Então, faz aí um ano e pouquinho que a gente está firme e forte neste mundo louco das redes sociais, principalmente eu, que sou mais tiozão. A Fefa já era muito mais antenada, já sabia de tudo, como é que funcionava. Eu tive que aprender do básico do comecinho. Mas é muito importante ver essas perspectivas mesmo, né? Porque muita gente foi realmente jogada no digital, né? Se viu assim, tendo a Devs que trabalha com essas pequenas empresas que foram, né? Realmente tiveram que entrar aí nesse mundo digital, foram jogadas. Isso. Hoje o tema, a gente vai falar sobre pós e contras do mundo digital. E eu já quero começar a entender isso. Como que a relação de trabalho para vocês mudou, né? O Aldir já começou ali falando, então, que isso mudou muito para você. Quer comentar um pouquinho como que foi essa alteração do trabalho, da forma que você se relacionava com o trabalho também, né? Porque, como você comentou, de vocês é muito presencial. E como que foi passar isso para o digital? Então, a gente gostava de dizer muito que Projeto X era um experimento social de amor. As pessoas iam lá, cara, tinha gente de todas as idades. A gente conseguiu finalmente trazer essa coisa do autoconhecimento e da meditação para um público jovem, que aqui em Curitiba, 10 anos atrás, era, né, como a Fefa gosta de falar, um rolê de senhoras, aposentadas, todo mundo de branco. E a gente trouxe isso para o pé no chão, para a galera que trabalha, para a galera que tem uma vida normal, que come carne, que bebe cerveja. Então, a gente unia nesse espaço experiências, né? As pessoas iam para lá porque eram profundamente tocadas por uma experiência de amor. Quando veio essa coisa do online, a primeira coisa que eu estranhei foi: cadê o povo? Cadê a galera? Eu não consigo olhar, eu gosto muito de falar besteira, de contar piada, eu não consigo ouvir se as pessoas estão dando risada, não consigo saber se a pessoa se emocionou ou não. Olhar para mim mesmo no celular era muito estranho. Foi difícil. No começo eu me sentia muito tio mesmo. E acho que a outra grande diferença para mim e para muitas mulheres é que eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, você pensar em palestras, em conteúdos, em criação, no teu espaço, ouvindo uma música, quieto, é muito diferente de você estar num apartamento de 50 metros quadrados com 2 crianças correndo para lá e para cá. Então, isso também foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo, assim, de, meu Deus, a hora que eu criava os encontros, que eu criava as palestras, era de madrugada, porque aí era um silêncio, né, mais amigável, digamos assim. Então, para mim, foram essas 2 grandes mudanças. E ter que me adaptar com essa coisa do online, que é bem diferente do presencial. E a questão né, de ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos, ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo que estar trabalhando. Nossa, eu lembro muito daquela meditação que você fazia com o olhar. Eu imagino como você está fazendo isso no digital. É Mas sabia impossível. que essa maneira está sendo melhor? Porque muita gente falava assim, eu ia no Projeto X, tinha 60, 70, 80 pessoas, e nessa meditação eu preciso olhar para todo mundo. E no online é só eu parado. Então a pessoa fala: eu tenho você 100% do tempo, porque tá melhor. Não, fora que você conseguiu acessar o Brasil inteiro, né? Isso é um pró totalmente muito legal, né? Porque todo mundo, né, na verdade, pode conhecer o Projeto X agora. Sim, não, tem os seus prós. E assim, hoje que eu me mudei, agora eu tenho um espaço só de escritório para mim. Eu sei que isso é privilégio para poucos. Hoje a gente já está muito. Eu e a Fefa até a gente olha e fala: nossa, assim, não precisa sair de casa, né? Não precisa arrumar, não precisa fazer. Só abrir a sala do Zoom. Isso economizou bastante tempo também. Nath, para você, como que mudou essa relação do trabalho com a pandemia, com tudo?
Então, né, eu cheguei aqui xingando a internet, mas também concordo que tem muitos prós, tem muita coisa que bom que a gente tem essa possibilidade. Imagina uma pandemia sem internet, né? Então, que bom que ela existe, que bom que a gente tem como se adaptar. Eu tô num lugar super privilegiado porque o meu negócio ele já estava online desde antes da pandemia, né? Então, o meu maior desafio foi como comunicar no momento em que está todo mundo disputando o mesmo espaço, porque agora está todo mundo trabalhando, né, nesse lugar da internet. Sim. E então é como comunicar de uma forma que faça sentido, porque para mim sempre foi muito tranquilo, assim, desde quando eu comecei os cursos online, eu sempre fugi de fórmula, eu não gosto dessas coisas que falam, que nos colocam em caixinhas e falam que a gente tem que fazer exatamente daquele jeito. E eu queria continuar comunicando com propósito, sem essa coisa de disputa de espaço, quem é que vai comprar o meu curso ao invés de comprar outro, como que eu faço para conquistar. Então, acho que o maior desafio foi encontrar linhas de comunicação que eu sempre defendi de uma forma ainda afetuosa, gostosinha, mas eu tenho um ponto muito positivo que as técnicas manuais, elas são vistas como atividade terapêutica, né? Então, quando começou a loucura da pandemia, eu pensei, o que eu tenho aqui ao meu alcance para ajudar as pessoas? E aí, lá em abril de 2020, eu liberei um curso de tricô gratuito por um mês, para quem quisesse, era um dos meus cursos pagos, e foi incrível, assim, porque teve mais de 10 mil pessoas inscritas, e a galera pegando o lápis para usar como agulha e o fio do varal para usar como lã, assim, para praticar, para aprender. Então, é algo que a internet possibilitou, né? Então, eu acho que o maior pró que eu consigo ver, assim, tipo, é de chegar em tanta gente, de conseguir levar um conteúdo que eu considero que faz a diferença na vida das pessoas para tantas pessoas. Mas o contra tá sendo a gente ter que dançar a dancinha da internet, né? Tipo, eu fico muito indignada, Literalmente. principalmente. Literalmente. Literalmente, né? Eu fico muito indignada com o Instagram, do jeito que ele moldou como tem que ser e todo mundo tem que fazer igual, né? Antes os stories era algo que eu vinha aqui pra compartilhar, algo que tava rolando de legal a qualquer momento. E hoje, se tu não fizer ali numa sequência de funil, num horário X, num não sei o quê, não entrega pra ninguém. E aí, né, é essa frustração que tá todo mundo, eu sei que não é só eu, assim, que é todo mundo sofrendo com isso. Mas assim, que bom que tem esse formato para a gente trabalhar e conseguir levar isso tudo para as pessoas. Eu acho que é o maior pró que funciona e que faz parte. Ó, tem até inclusive gente aqui que aprendeu a tricotar na pandemia que está comentando aqui. É, sim, muito legal. Eu lembro desse curso, foi realmente um respiro ali, né, que todo mundo sentiu, né, para conseguir ou para aprender uma técnica mesmo e até praticar, e, enfim, ter algum negócio, né, começar ali alguma coisa para as pessoas que estavam desempregadas, como para as pessoas que estavam querendo tirar um momento ali, né, de toda aquela loucura que estava acontecendo, né? Foi muito legal isso. Sim, exato. Debs, e para você, como que a sua relação mudou? Que já estava ali no home. Então, para mim foi uma loucura, né? Porque na verdade eu já estava habituada ao home office, para mim já era algo comum trabalhar no digital, então eu já conhecia ferramentas, já fazia reuniões online, já estava muito habituada, né? A usar Trello, plataformas, técnicas de produtividade. Então, para mim isso já era uma realidade desde 2015, que foi quando eu saí, né, da CLT para começar a trabalhar só para a Balloon. E aí foi uma doideira, porque a princípio, né, começou a pandemia e eu tive até alguns amigos que falaram: Nossa, você já trabalha em casa, para você tá tranquilo, né? E num primeiro momento eu concordei, eu falei: Pô, é verdade, né? Eu não preciso me adaptar, porque eu já tô aqui, né? Então tá tudo certo, tô aqui suave. Só que, né, gente, passou um mês, e passou dois, e passou três, e foi passando os meses. E aí isso foi me desestruturando, porque eu percebi que o que eu fazia antes da pandemia eu não podia continuar fazendo durante a pandemia. E isso me causou altos níveis de estresse, picos absurdos de ansiedade a níveis assim que eu nunca tinha chego antes, crises absurdas. Então, mesmo para quem já estava no digital, a gente ainda teve que fazer processos de adaptação, entendendo que, assim, calma, nada mais é como era antes. Não dá para continuar fazendo o que se estava fazendo antes, né? Então, eu tive que passar por alguns processos de adaptação da minha própria rotina no home office, para buscar até um equilíbrio, né? Então, eu já tenho um espírito meio workaholic, isso já é meu, sabe? Eu já trabalho, sou acelerado, estou tentando falando, e aí fazendo várias coisas, um milhão de abas no computador, aquela doideira.
E aí eu tive que dar uma segurada, né? Eu falei, peraí, né? Peraí, que eu não vou poder seguir esse mesmo ritmo. Até porque antes a gente tinha os compromissos, né, fora de casa. É um jantar na casa dos amigos, é um churrasco, é uma saída. E aí, com a pandemia, você tá sempre em casa, então você corta suas rotinas sociais. E aí, quando você vê 2 horas da manhã, você tá no computador ali, ó. Tarará. E aí, tipo, nossa, calma, que loucura. A gente perde, eu perdi muito noção de tempo, né? Por não ter nenhum compromisso para fazer depois. Então eu fui assim, tipo, um trem descarrilhado, assim, sabe? Enlouquecidamente trabalhando, né? Assim, muito seguindo, como a Nath falou, né? Muito seguindo um ritmo também do que trouxeram muito no começo da pandemia, né? A galera, né? Essa galera aí da internet. Essa questão mas a pandemia você tem que sair sabendo uma nova língua, sabendo não sei o que lá, concurso feito, você tem que sair XPTO da pandemia, senão você, né, não aproveitou a pandemia. E aí é uma linha tênue, né? Para mim foi uma linha tênue entender, tipo, calma, para. Ainda mais que eu trabalho no digital, eu usei muito o digital ao meu favor no sentido de instruir, poder dar suporte, inclusive, aos meus clientes para falar, calma, né? Não vão se desesperar, você não precisa sair fazendo o que todo mundo está fazendo, live todo dia, e aí abrir um canal no YouTube, e meu Deus, eu preciso atualizar meu site. Então, foi o momento também que, quando eu percebi que eu estava num ritmo acelerado, eu não quis colocar isso para os meus clientes, porque eu vi que estava todo mundo meio enlouquecido, né? Falei, não, calma, né? Vamos se acalmar, vamos fazer as coisas com calma, no seu tempo, não vamos se desesperar, né? Claro que eu tive perdas de alguns clientes, até porque a parte de marketing geralmente é uma das primeiras que são cortadas no momento de crise, então eu perdi alguns clientes. Mas em contrapartida, depois de 2, 3 meses de pandemia, quando as pessoas perceberam que, calma, isso não vai passar tão rápido assim, as pessoas começaram a se reestruturar e começaram a buscar muito por mim, particularmente pela Balloon, para buscar esse suporte no digital. Olha, eu vou ter que migrar minha empresa para o digital e eu não conheço plataformas, não conheço ferramentas. Então, foi um momento onde eu pude ser referência, de certa forma, né, para ajudar essas microempresas que tinham espaços físicos, pilates, yoga, né, escola de línguas, né, espaços especificamente físicos, né, que faziam esse contato tete a tete com seus clientes. Eu pude dar um suporte com base na bagagem que eu já tinha para que essas empresas não fechassem as portas físicas, né, dos seus espaços, mas que elas continuassem no digital. Isso para mim foi muito bom, porque teve muitos clientes que eu acompanhei um crescimento muito grande durante a pandemia, que viram possibilidades, oportunidades no digital, aulas no digital, aulas gravadas, pacote de serviço no digital, pacote de aulas, deixa gravado, o aluno assiste quando quer, a hora que quer. Possibilidades de crescimento de uma empresa possíveis antes da pandemia, mas que nunca tinham sido imaginadas, né? Nunca tinha sido pensado nessa possibilidade, né, de ter essas aulas, né, essas mentorias, esses cursos no formato digital. Então, poder acompanhar empresas que se reestruturaram para o digital e ver que elas se deram bem, se não equilibraram com o que era antes da pandemia, elas cresceram. Isso foi assim um dos prós assim mais bonitos assim de se ver na pandemia, sabe? Microempresas com pouca grana, tipo, perdendo às vezes muitos clientes, tendo que se reinventar com as ferramentas que a gente tinha nesse momento, que está aqui na nossa mão, né? Que é o celular, que é a internet, poder, né, se reinventar, se reestruturar com o que tinha ali. Então, assim, né? É um equilíbrio A mesmo, balança, assim. né? Entre algumas coisas que positivas e muitas também negativas, né? Até a Crochê Sim, Felicidade aqui disse, concordo com você, Nath, as regras moldadas pelo Instagram é complicada para seguir. Não sei o que ela quis dizer aqui, mas de todos, de todos, tudo no as lives, acho. Tudo no mesmo horário me deixa um pouco chateada. Preciso ter jogo de cintura para escolher o que
acho que o que escolher ver, né? Horário de pico e tanta live ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? Teve toda essa questão de as pessoas não sabiam, não tinham nem cogitado antes a estar no digital, e daí entraram no digital e foi bombardeada de informação, você tem que fazer, né? Isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e todo mundo saiu fazendo, porque estava todo mundo realmente desesperado ali, né? E aí teve toda essa questão, né? Acho que faltou informação mesmo de qualidade, e as pessoas entenderem, né? E utilizarem essa ferramenta para benefício, estrategicamente, né? Para benefício próprio, não para se tornar mais um prisioneiro, né? Debs, comentando já puxando o que você estava falando, você teve algum momento ali que você aceitou trabalhos que você não viu que depois não valia, não teria valido a pena? A gente viu também a Aline falando na semana passada sobre saúde mental. Às vezes a gente coloca nessa questão de tem que estar bem o tempo todo, e não é isso, né? Você conseguir lidar com todas as questões da sua vida de uma forma que fique tranquilo, né? E a gente viu que algumas pessoas, né, a Simone Biles falou, não vou competir aqui, mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente vai aceitando tudo, e vocês já aceitaram coisas que vocês se arrependeram depois? Comentem um pouquinho, Deb. Já aconteceu, assim, já rolou muito de aparecer, assim, clientes e nessa loucura, né, do todo mundo tá fazendo isso, todo mundo tá fazendo aquilo, e fórmulas de lançamento, e o Guru do Martin disse isso. A gente, assim, trabalhar um mês com a pessoa e falar, olha, seguinte, não tenho condições de te atender, porque as suas demandas, elas estão muito longe da forma com que a gente acredita que seja saudável trabalhar no digital e funcione. Então, assim, beijinhos, beijinhos, boa sorte. E é uma coisa, assim, muito que ficou muito visível assim para a gente. Já antes da pandemia, eu com a Glê, que é minha sócia, a gente já falava sobre isso. E aí com a pandemia isso ficou ainda mais forte assim para nós. Foi realmente entender que a gente precisa colocar a nossa saúde mental assim num lugar, num altarzinho, né? Assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Até a Aline, né, na live, né, que vocês conversaram, a Aline falou muito sobre isso, né? A questão do achar que essa questão de saúde mental é você não tá mal nunca, você tá sempre bem, acorda bem, dorme bem, sempre ativo, produzindo, e não é bem assim, né? Mas o saber interpretar mesmo o que está acontecendo, né, dentro da gente, com as informações que a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Então, a gente teve que segurar um pouco da nossa onda, né? E a gente teve que segurar muito a onda das demandas que chegavam. Porque ao mesmo tempo que chegavam clientes que estavam muito equilibrados, né? Que chegavam muito assim com a mesma vibe que a Balloon tem de comunicação. Nossa, chegava muitos clientes assim com perfis totalmente diferentes dos perfis que a gente quer atender e que a gente costuma atender. E aí rolava um desequilíbrio muito grande, comunicação não dava certo e rapidamente já começa a desgastar, porque você vê que você está falando uma coisa e o teu cliente não aceita, né? Ele está com outras ideias, assim, outra visão, aquela visão assim daqueles, né? Quem sou eu com, sei lá, 2.000 seguidores que a Balloon tem? E o fulano, o guru do marketing, que nunca gerenciou uma empresa na vida, mas que tá lá com 1.200.000 seguidores, né? Pô, a galera vai, né, seguir o que esse cara tá falando, porque ele tem 1.200.000 seguidores, né? Então, lidar com isso também pra gente foi, no começo, assim, foi um pouco desgastante. Hoje em dia a gente já tira de letra, sabe? A gente já não dá muita bola para isso, na verdade. Porque tem cliente que chegam muito na nossa vibe, isso facilita muito, sabe? Então a gente teve que segurar muito a onda, assim, de não querer abraçar também, porque no começo teve aquele desespero, né? A gente perdeu alguns clientes agora, o que vai acontecer? Mas graças a Deus, assim, com questão nos primeiros meses de pandemia, a gente conseguiu segurar a nossa ondinha e tatear um pouco melhor, até criar uma forma, até uma dinâmica diferente, até antes de receber os clientes, para que a gente não recebesse uns clientes que nos dessem um conforto financeiro, mas que desestruturasse nossa saúde mental. Sim.
Aldir, você também teve alguma coisa aí, seja pelo Projeto X, ou seja, Aldir também como pessoa? Não, assim, de aceitar alguma coisa e se arrepender depois, pelo que eu lembro, não, porque graças a Deus eu e a Fefa, a gente sempre conversou muito sobre qual é o nosso papel, né? Acho que a Nath falou muito bem ali. Quando começou isso, a gente tinha que bancar os custos de uma casa, né? Fora os nossos custos como empreendedor, a gente tinha que bancar a empresa e tinha bastante custo. Então, foi um momento assim de a gente realmente respirar fundo e pensar, cara, o que o Projeto X faz pelas pessoas não tem preço. Mesmo que seja online, mesmo que seja áudio, mas assim, é um momento de a gente colaborar, é um momento de a gente entregar o nosso melhor, porque mais do que nunca as pessoas estão precisando se lembrar de coisas, né, que o autoconhecimento pode te trazer. Então a gente foi muito nessa pegada de assim, Projeto X não é um espaço, Projeto X não é eu e Fê, Projeto X é todo mundo que se conecta com isso. Então a gente começou com as lives, veio algumas parcerias, muita gente, cara, a nossa comunidade, graças a Deus, assim, é abençoadíssima, porque eles desde o começo continuaram apoiando a gente, continuaram compartilhando, falaram, cara, a gente está junto, vocês mudaram a minha vida, vocês me ensinaram coisas que eu não tenho nem como agradecer, então contem comigo. Então a gente foi muito abençoado nesse sentido. E aí, março, abril, maio, junho, julho, quase 5 meses depois que começou tudo, a gente teve que entregar a casa, teve que, né, realmente se desfazer do Projeto X. E eu e a Fê foi depois de estudar muito, de pensar muito, criamos o clube do Projeto X, que é o que a gente faz agora, que é essa nossa comunidade desbichogrilada de autoconhecimento. Então, de trabalhos, né, como empresa, a gente não teve assim nenhum que, nossa, foi muito estresse, a gente se arrependeu. Agora, vida pessoal, daí a gente tem uma listinha. Maravilhoso. Nath, você teve alguma coisa também? Ainda mais você que é. Você é empresa, né? Você faz tudo. Quem não sabe, a Nath faz tudo mesmo, literalmente. Ai, gente, eu tô assim, tipo, na busca de encontrar o caminho de como delegar. Mas como artesã é muito difícil, assim, por mais que o trabalho envolva, o ateliê envolva muito mais do que o artesanato, tudo tem muito a minha essência, assim, então a Marina sabe bem porque, né, a gente compartilha ali algumas coisas que rolam nos bastidores, e aí eu tô me pegando muito nesse lugar de tentar delegar, mas encontrar pessoas que falem com a minha galera, assim, tipo, de entender pessoas que estão ali. Uma coisa que enquanto eu ouvia vocês também me passou pela cabeça é porque a gente agora entendeu que, por enquanto, o formato que a gente tem como fazer é digital, né? Online. Então, o que que a gente vai entregar? E eu acho que é muito comum, quando a gente vai criar um produto digital, ou qualquer que seja a entrega, a gente fica muito perdido de querer entregar algo muito valioso. E daí, nessa de entregar algo muito valioso, para convencer as pessoas de pagar, a gente acaba desenvolvendo coisas muito complexas. Eu passei por isso antes da pandemia, mas se estivesse acontecendo agora, também seria muito nesse contexto, que é, por exemplo, eu tinha o plano de assinatura, que eu entregava todo mês um conteúdo muito denso, que as pessoas precisavam sentar e delegar algumas horas do dia dela para conseguir executar e aproveitar aquele conteúdo que elas estavam pagando. E eu acho que agora, mais do que nunca, os cursos que falavam, não, é 50 horas de conteúdo, isso aí a gente quer fugir desesperadamente, né? Quem é que tem tempo de assistir 50 horas de conteúdo? Então, eu acho que a gente está assim, no momento em que a gente está tendo que transformar grandes conteúdos em pequenas pílulas de conhecimento, né? Que são os videozinhos ou qualquer outro formato que a gente entrega. Isso é um desafio enorme, mas é super possível, assim, tipo, por exemplo, eu prezo muito por todas as aulas que eu vou fazer, não ser uma aula de 1 hora contínua num vídeo, assim, sabe? Ser divididos em videozinhos de 5 minutos, no máximo 20 minutos, e olha lá. Então, acho que é uma coisa que todo mundo tem que olhar assim, pensar, ninguém está com vontade, tempo, disposição para ficar horas consumindo conteúdo. Então, tudo que a gente vai entregar, lembrar assim, de transformar. E também outra coisa que eu fiquei pensando, que é um impacto muito grande da pandemia,
que nem a Debs falou, eu também sempre trabalhei em casa, mas tinha meu horário que eu ia almoçar com alguma amiga para conversar, desabafar, tinha o horário que a gente ia pro happy hour, pro bar, encher a cara e reclamar da semana inteira, e a gente não tem mais isso, a gente só tem trabalho, né? O meu escritório ele sempre foi dentro de casa, era de boa, porque tinha épocas que eu viajava, que eu tava fora, voltava morrendo de saudade, agora assim, tipo, penso, meu Deus, eu quero um lugar fora de casa para trabalhar. Porque a gente não tem mais as transições, né? Antes a gente, eu vou pra terapia. Tu vai lá, toma um banho, troca de roupa, se arruma, tem o trajeto pra te chegar até a terapia. Tu chegou lá, tua cabeça já se preparou, teu corpo se preparou. E agora não, hoje mesmo, Olimpíadas, tô dormindo super tarde. E aí desliguei o despertador e acordei 10 horas. Eu pensei, meu Deus, tem a live. Corri, tomei um café, me arrumei e tive tempo de me preparar como se fosse se deslocando? Não, né? Tipo, o nosso cérebro está se adaptando para isso, assim, para a gente conseguir se preparar para as coisas em 5 minutos de preparação. Então, foi os insights que eu tive enquanto eu ouvia vocês aqui, tipo, desses impactos todos do trabalhar 100% do digital nesse momento de pandemia. Nossa, acho perfeita essa colocação, porque eu sou muito assim, né? Tipo, ainda mais finanças, eu já sou a de complicar. Aí eu fico pensando, gente, mas eu tenho que passar tudo isso aqui, porque se eu passar só isso daqui, a pessoa não vai entender todo o resto. E eu tô passando por exatamente essa reflexão de, tipo, como que eu posso deixar mais simples possível, porque a pessoa não tem tempo, né? Tipo, como que ela precisa saber dessa informação. Então, como que eu posso deixar o mais simples possível para que ela consiga absorver no tempo dela ali e que não seja mais uma coisa que ela não vai conseguir terminar, que ela não vai conseguir, né, para ser mais uma ansiedade ali. Eu sempre coloco isso para os meus clientes, falando, não quero trazer mais uma ansiedade para você, então vamos tentar deixar o mais simples possível, pensar aqui em como que você pode fazer isso, mas da forma que funciona para você, porque senão realmente traz mais uma complexidade aí para o dia a dia de todo mundo que já está bem doido, né? Algi, já puxando um pouco sobre isso também, como a Debs falou, né? Como que a gente também estabelece nossos próprios limites se às vezes a gente nem mesmo sabe quais são os nossos limites? Como que a gente descobre isso? Como que a gente consegue colocar isso também? Eu acho que assim, isso não é nenhuma questão de pandemia ou não, redes sociais ou não. Sim. A gente, desde pequenininho aprendeu a só olhar para fora. Desde pequenininho a gente escuta frases do tipo, menina, tem que ser mais boazinha, igual o filho da Joana, a vizinha ali. Mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer isso, filho meu, aqui em casa. Então, a gente foi colocando a definição de quem a gente é pela opinião dos outros. A gente, para se sentir alguém, precisa de like, precisa de elogio, precisa de alguém a cada 30 segundos mandando uma mensagem, tô aqui, te amo, nossa, tá linda hoje, meu Deus. Antes da pandemia, isso. Então, o nosso olhar, a nossa ideia de quem a gente está sempre para fora. E isso é sempre motivado por 3 coisas: competição, comparação e autocobrança. A gente vive na base desses 3. Não preciso nem falar aqui quantas vezes você que está vendo aí em casa, e a gente mesmo, abriu o Instagram, né? Pô, fulano lá cresceu 2.000, eu cresci 5. Né? Pessoa na quarentena tá conseguindo meditar às 5 da manhã, faz aula de yoga, passeia com o cachorro, é vegana, tá na ilha de não sei das quantas, e eu tô aqui de roupão com café frio. Com as plantas tudo morrendo em casa. Nossa, eu sou terrível para planta. Mas enfim, não desvirtua o assunto. Então, assim, eu não sei qual é o meu limite, porque quando eu olho para fora, né, tem toda essa filosofia que a gente foi criado de você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, né? Trabalhe enquanto eles durmam. Enquanto você dorme, o japonês está estudando. O japonês não está estudando, o japonês está dormindo. Mas a gente foi criado nessa base. Então, a gente já é, por natureza, estressado, ansioso, preocupado. Não é à toa que o Brasil, desde 2017, é o país mais ansioso do mundo. Ano passado, ganhamos o troféu de segundo com mais burnout e o 5º em depressão. Ou seja, se eu não me conheço, eu não tenho como saber qual é o meu limite. É lógico, é uma resposta que um cara que fala de autoconhecimento ia falar, mas a grande, eu não diria nem solução, mas é a grande questão aqui é você aprender a se conhecer. Quando você aprende a se conhecer, você começa não só a saber os seus limites,
mas a também enxergar coisas que você não via antes, porque estava o tempo todo olhando para fora, se comparando, competindo, se cobrando. Então, assim, não tem muito segredo, mas é realmente a gente aprender a parar e olhar para o que está acontecendo. Os pensamentos que a gente tem durante o dia, as emoções que visitam. Geralmente a gente só lembra que tem um corpo quando dói. A gente só lembra que está respirando quando está difícil respirar. A gente, cara, assim, a gente gosta de falar no Projeto X que você mal abre o olho. Seu despertador toca numa quinta-feira ali, você não deu nem tempo de abrir o olho e respirar direito, a cabeça já começa, meu Deus do céu, tem live às 10, tem que fazer café, tem um e-mail. Eu gosto de dizer que dentro de nós existe um Galvão Bueno interior. Esse cara não é seu melhor amigo. O cara não é seu melhor amigo. Ele é o primeiro que vai falar que não vai dar certo, que você não consegue, olha pro fulano, ele está muito mais na tua frente. Então, assim, aprender a saber os limites também é aprender, isso não é da noite pro dia, mas aprender a se distanciar desse Galvão Bueno, dessa voz que não para quieta. Mesmo quando você vai tomar um cafezinho depois do almoço, toma um cafezinho, nossa, saudades de um café, lembra o café que eu tive, vamos ver se você tem uma foto que eu vou postar no TBT. Não tem tempo para nada. Muitas vezes o limite está aqui. Né? A crise, a ansiedade, por exemplo, tem muitos fatores, é óbvio, mas um deles é esse pensamento acelerado de querer resolver tudo, de querer fazer com que... É como se a vida fosse um quebra-cabeça, eu preciso estar o tempo todo aqui encaixando, porque limite é diferente para mim e para você, mas não só isso. Limite é diferente a cada momento. A gente está vivendo por uma situação extremamente, ainda mais falando do Brasil, a gente está passando por um momento absurdo. O teu limite não é mais o do ano passado, o teu limite não é mais o de 2 meses atrás. Então, quando a gente começa a caminhar nessa coisa do autoconhecimento, a gente vai aprendendo a também respeitar esse tipo de coisa. Tem dias que você vai acordar e vamos trabalhar, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro, e tem dias que vai ser difícil sair da cama mesmo. E tá tudo bem. Você não precisa ser o mesmo todos os dias. Aliás, ninguém é. E a segunda coisa é essa de cada vez menos dar muita atenção para essa voz aí na cabeça, que na hora de preencher uma planilha financeira ela é muito boa, mas na hora de você decidir o rumo da tua vida... Nossa, maravilhoso. Eu lembro de um vídeo que mudou um pouco minha relação nessa questão do trabalho na pandemia, né? Porque a gente está sempre muito olhando na tela. E eu vi um vídeo do Projeto X que falava sobre isso, tipo, às vezes para e olha para fora, vai mirar em outro lugar, né? Porque às vezes é isso, assim, você tá tão mergulhado ali que se você não para nem para olhar para fora, você não consegue, tipo, estabelecer ou sentir esses limites, né? Que nem até a Aline falou também sobre essa questão da ansiedade, não saber esses limites, não ter essa noção do limite, né? Então, às vezes até físico mesmo. Então, acho que é muito importante isso, a gente se conhecer, entender, ver se a gente não está respondendo, se a gente não está sendo produtivo, não adianta você tentar forçar mais, que provavelmente você já chegou no seu limite, né? Inclusive, tem um estudo que saiu da Microsoft falando sobre o quanto o cérebro está estressado de Zoom. De Zoom porque eles usaram esse aplicativo, mas de telas em geral. E o nosso cérebro não aguenta ficar focado mais do que 40 minutos em uma atividade. Por você estar o tempo todo se vendo, né? Por essa pressão, digamos assim, as ondas beta, as ondas alfa, elas desregulam todas. E a grande solução que eles encontraram, uma delas era usar um aplicativo de meditação, que você fecha o olho, presta atenção na respiração, presta atenção em você. E a outra é você realmente olhar para o horizonte. Muita gente não consegue ver o horizonte porque tem um prédio na frente, enfim. Mas, cara, grama, planta, céu, tudo que remeta à natureza, isso faz bem para o nosso cérebro. Não é papo de, não sei, isso é estudo científico, né? O cérebro precisa disso, a gente é parte da natureza. A gente se esquece disso, mas a gente precisa desse contato, mesmo que seja à distância, mesmo que seja olhando pela janelinha ali. O cérebro ele precisa dessa pausa, ele tem um limite também. Para a Debs agora,
falar sobre isso também. Você já enxerga uma relação saudável hoje, agora no home office? Você que passou por toda essa questão, que trabalhava antes, viu tudo o que também pode trazer mesmo, né, de parte ruim, e agora você já consegue enxergar uma relação saudável? Sim, até agora eu tava ouvindo o Aldir, eu tava aqui, ó, tipo, nossa, tava, tipo, vislumbrando coisas que realmente aconteceram comigo durante esse período todo aí de pandemia, que ainda está acontecendo, né? Mas eu tive, esse período de pandemia, assim, para mim foi um processo de autoconhecimento daqueles bem duros, sabe? Daqueles que vêm, assim, pra tal, passar rápido, pra doer. Sabe quando a mãe desfolha a varinha, assim, tira tudo as folhas? Cara, eu vi isso acontecer na minha vida durante a pandemia, sabe? Eu vi, sabe quando você vê assim, tipo, cara, eu vou apanhar, eu vou apanhar. Eu sabia que eu ia apanhar, eu tava vendo, eu mesma tava me impondo coisas muito além do meu limite. E aí, quando eu vi, já não dava pra. Sabe quando você tenta correr, daí a mãe vem com a varinha, né? E aí foi a vida vindo com a varinha. E eu tentei correr e não deu. Uma hora eu cansei e eu apanhei, gente. Eu apanhei muito, assim. Foi. Como eu falei, né? Eu já tenho uma tendência muito workaholic, então tô sempre em movimento, agitada, não, toma café, ai, falo com todo mundo no áudio. E aí, quando a pandemia veio, eu segui esse ritmo. Só que o que que acontecia? Como a Nath falou, pô, né? Eu saía com as minhas amigas também. Então, mesmo eu sendo muito workaholic, às vezes eu trabalhar até meia-noite, 1 hora, no outro dia acordar às 7 horas para dar tempo de entregar as coisas todas dentro do prazo. Gente, às vezes era sexta-feira, meio-dia, sextou, entendeu? Abria uma cerveja, bebia, pegava o Uber, 3 da tarde já tava segurando o copo de chopp lá no Trajano, entendeu? Isso, era a minha rotina. Eu trabalhava muito durante a semana, mas chegava final de semana, pô, uma amiga quer, pô, sei lá, terça-feira, no meio da tarde, tô exausta. Pô, vou no cinema. Vou assistir um filme no cinema sozinha agora, tipo, 2 da tarde, entendeu? E ia. Porque eu sentia que eu tava cansada e eu usava esses canos de escape, de certa forma, né? Então, eu me encontrava com uma amiga, ia no cinema, ou, putz, tá faltando alguma coisa para comprar aqui em casa, vou comprar. Então, eu saía, né? Eu saía porque já que a minha casa também é o meu trabalho, então eu sentia que eu precisava sair daquele lugar. Então, eu saía e ia para outro lugar, né? Ia fazer outras coisas. E aí, quando a pandemia chegou, tipo, não tem mais sair, entendeu? Você tá ali o tempo inteiro. E aí eu fui perdendo a noção do tempo, e sempre trabalhando de forma muito acelerada. E, se eu trabalhar no sábado, dá-lhe trabalhar no sábado. Tô com um projeto aqui, acho que vou trabalhar no domingo, dá-lhe trabalhar no domingo. Ah, chegou cliente novo, acho que vou atender. E aí eu fui seguindo um ritmo assim completamente desenfreado e sem noção e sem ter um momento para mim. Eu tava assim, como a Nath falou, né? De repente eu tava só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. E aí chegou um momento que eu vi que, né, a vida tirou aquela varinha, desfolhou e eu falei, fudeu, agora eu vou apanhar. E foi quando eu apanhei muito, assim. Eu tenho ansiedade desde os 18 anos, que foi meu período de faculdade, então tive muitas crises. E aí, enfim, depois de um tempo, eu passei alguns anos sem ter nenhuma crise, foram anos bem incríveis, assim, que eu nem lembrava se em algum momento tive ansiedade, eu nem lembro. E aí chegou a pandemia e lascou total. Esse ano foi o ano que eu tive as minhas piores crises de ansiedade, assim, rolou coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, né, de não conseguir sair da cama, isso pra mim foi desesperador. Eu falei, gente, que loucura, isso nunca aconteceu comigo, e de repente eu que tô sempre motivada, manda áudio e tira foto, e, cara, de repente eu tava inerte, assim, tipo, eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia encontrar uma razão para o meu trabalho. Assim, eu estava totalmente assim no escuro. E aí eu, assim, esse ano foi algumas vezes que eu tive crises bem bizarras assim, onde eu falei, cara, ou eu me coloco um limite e eu realmente desenho melhores formas de trabalhar, ou eu vou viver eternamente numa crise de ansiedade, assim, sem saber no dia de amanhã como é que eu vou estar, sem saber, sabe, sem fazer nada, totalmente inerte e totalmente perdida também, né? Porque a ansiedade ela te coloca num banzo assim que você nem sabe nem o que você tá fazendo na tua vida, é desesperador, assim, e é uma coisa que eu não desejo.
para ninguém. Então foram fases muito obscuras. E, infelizmente, eu tive que passar por isso para eu entender que eu consigo trabalhar de forma sustentável, que eu posso trabalhar de forma sustentável, né? Que eu posso chegar para um cliente que está me sugando energia, falar, olha, então, a partir do mês que vem a gente não vai trabalhar mais junto. Beijo, tá aí tais referências para você buscar, né, outra agência para te atender, mas eu não consigo mais. E aí foi um momento, na verdade, de uma virada de chave tão grande, porque eu entendi, porque eu tava assim, numa fase muito desesperada, assim, eu queria resgatar a Débora de 2019, entendeu? Antes da pandemia. Eu queria muito, eu falei, cara, eu não sou essa pessoa que eu tô aqui agora, eu preciso buscar a Débora lá de 2019. Cadê? Onde que tá? E aí eu tava movendo forças sobrenaturais, assim, para conseguir resgatar. E aí eu faço terapia desde fevereiro, né? Então, toda semana, beijo, Jéssica, você é uma pessoa maravilhosa, se você tá me ouvindo. É, e aí foi quando ela falou não, né? Mas quando veio o insight, assim, numa das nossas sessões, que eu falei, cara, eu não vou conseguir nunca mais resgatar a Débora de 2019. Porque o que aconteceu em 2019 não vai acontecer de novo, né? As coisas que aconteceram não vão acontecer, a vida que a gente teve não vai ter de novo, né? É um movimento, a gente está em um processo de andar, né? As coisas seguem, as coisas vão para frente, né? Claro, a gente está numa situação com cenário pandêmico, vivendo no Brasil, né? Não temos visto europeu, infelizmente a gente não pode ir para outro país. E a gente está vivendo isso, a gente está vivendo essa situação. Então foi um momento onde me caiu a ficha que, pera, eu não vou conseguir resgatar quem eu era antes se eu ficar correndo atrás dessa Debs de 2019. Eu vou ficar tipo um cachorro correndo atrás do rabo, não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso aceitar o que a gente está vivendo agora, né? Tentar não viver as dores do mundo, porque eu entrei muito nisso, sabe? Muito num movimento de dor e de sofrimento, de desespero. Eu pensei, calma, eu preciso fazer alguma coisa para mim, para eu conseguir também dar um suporte para as demais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que eu posso dar algum tipo de suporte, que eu posso dar algum tipo de ajuda. Então, foi um movimento, assim, de entender que eu continuo sendo workaholic, eu continuo amando meu trabalho, eu continuo gostando de trabalhar. O trabalho, para mim, tem um significado muito, muito forte, muito bonito, muito associado a afeto. Então, o trabalho me move de uma forma muito, muito boa, eu consigo produzir, colocar muito de quem eu sou no meu trabalho. Mas entender que eu não posso ficar só vivendo em função de trabalhar, né? Eu preciso colocar essa minha coisa meio acelerada que eu sou, eu preciso colocar ela em outras coisas, em outros movimentos, né? E aí foi quando eu comecei né, peraí, vamos ver onde é que eu consigo colocar essa energia. E comecei a fazer coisas para mim mesma, né? Comecei a fazer coisas que não tivessem associadas ao trabalho, mas que eu pudesse fazer um resgate profundo da minha essência, pensando que eu vou resgatar a minha essência na sua pureza, não resgatando quem eu era em 2019, em 2018, porque às vezes dá um saudosismo, né? Às vezes eu vejo fotos minhas de 2018 e falo, nossa, eu tava tão feliz nesse dia, que loucura, eu não consigo, né? Não consigo, quero trazer de novo essa alegria desse dia para mim. Mas eu posso criar novas alegrias, né? Eu posso fazer essa criação de novos momentos felizes, aceitando e entendendo o momento que a gente está vivendo agora, também me colocando nessa posição de criar uma nova eu todos os dias, né? Como o Aldir mesmo falou, assim, cada dia é um dia, cada dia, hoje eu tô super ativo, vou trabalhar, vou dominar o mundo, vou ganhar dinheiro, vou virar milionária, vou ser na capa da Forbes. No dia seguinte a gente tá assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem fazer um café. E eu tô louca pra tomar um café, e eu nem consigo fazer isso. Então, aceitar também essas percepções e respeitar. Eu acho que, acima de tudo, assim, o que mais me veio de valioso é o respeitar e perceber como que você está se sentindo para, como você mesmo falou, né, Mari, não ficar forçando uma produtividade que não está vindo, não ficar tentando, sabe, cavar energia, cavar um potencial ali de trabalho quando você sente que, assim, cara, Não já dá. foi, você já está exausta,
sabe? Vai tomar um banho. Eu mesma falo pra mim o tempo inteiro, Débora, pelo amor de Deus. Isso que o Aldir falou do Galvão Bueno, cara, isso é assustador. E isso é uma realidade muito. Cara, que loucura! Eu tenho, sei lá quantos Galvões Buenos o tempo inteiro. Deixa eu lá que eu falo, cala a boca! Pelo amor de Deus! Vai, eu falo pra mim mesma assim, tipo, oi, vamos tomar um banho? Vamos. Levanto e vou tomar um banho. Porque, assim, a coisa tá tão acelerada que a gente se deixa também ser muito influenciado por essas vozes internas, externas que vêm, né? De tem que fazer, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, internamente, a gente suga esse negócio e leva como se fosse uma verdade, né? Tem que estar na rede Até social, tem que postar 600 stories por dia. Então, o meu momento, assim, de pandemia, nesses últimos meses, assim, tem sido muito esse processo de me acolher mesmo, sabe? Tipo, conhecer oi, também. gata, você não dá conta de tudo, tá? Então, vamos dar um tempinho aqui, vamos dar uma respirada pra gente não, né? Não entrar numa depressão, não ter um burnout, não entrar né? Crise de Eu já ansiedade. sei que a ansiedade não é boa, né? Então, assim, eu não quero chegar a níveis maiores. Então, eu tô muito buscando esse empreender de forma sustentável, sabe? Muito grato pelo digital, adoro o digital, gosto de trabalhar com o digital, mas, né, vamos colocar um filtro para a Se gente não respeitar. ficar absorvendo coisas. Respeitar o teu próprio tempo, o teu próprio espaço. Essa questão do comparativo que o Aldir falou, isso aí suga da gente a nossa alma, assim. Então, cuidar muito com isso, porque senão a gente não tem. A gente fica sem perspectiva, né? Então, eu entrei muito nessa coisa do. Peraí, vamos me respeitar aqui, porque senão as coisas vão, né, vão chegar a níveis piores e eu, né, não quero isso pra mim e não desejo isso pra ninguém, inclusive. Até a Crochê Felicidade falou, né? Trabalhar com constância virou normal na pandemia, né? A gente tem muito essa questão da produtividade, que você tem que ser produtivo o tempo todo, como a gente falou, dessa questão de comparação que a gente. Só que a gente tá olhando uma parcela da pessoa ali no Instagram, né? A gente não sabe do todo. Todo mundo é maravilhoso, né, gente? Nas redes sociais, todo mundo é lindo, ninguém se estressa. Todo mundo é É, bonito, tem um café da manhã, né, da Ana Maria. perfeito, né? Essa questão, inclusive do consumo, é muito. Nem vamos entrar nessa questão aqui, né? Mas, Nath, que nem a Debs falou dessa questão também de você ter esses tempos para você. E normalmente as manualidades são essas coisas que a gente traz para esse tempo para nós. E você, é o seu trabalho. Como que você faz? Como você lida com isso? Você tem tempos para você, mas fazendo outras coisas, como que é? Então, o conselho que eu dou para as pessoas é pensem muito antes de transformar o seu hobby favorito em trabalho, porque ele vai deixar de ser seu hobby favorito e vai virar o teu trabalho. Mas eu tenho um jeito que eu funciono, que é, por exemplo, eu fazer coisas sem nenhuma cobrança de ensinar, assim, porque é doido, assim, no momento que eu me coloco na internet como professora de tricô, tudo que eu posto, a primeira coisa não é, nossa, que peça legal, é tipo, me ensina, quero, qual é a receita, como é que faz? E aí, isso assim, vai dando uma sensação. Eu não sou mãe, mas dá quase aquela sensação que as mães descrevem de que parece que tu é só uma pessoa para alimentar um bebê, assim, tipo, que as pessoas te veem só como uma fonte de informação. E por trás disso tem um ser humaninho, né? Então eu sempre tento, assim, no final de semana, vou fazer uma blusa de tricô para minha sobrinha e não vou gravar nada, não vou registrar nada. O máximo que eu vou fazer é mostrar um pouquinho. Eu fiquei ali ouvindo vocês, e assim, tipo, tudo que o Aldir falou, eu me identifico muito dessa coisa. E perdi o fio da meada. E aí o que eu descobri é que eu sou a pior chefe que eu já tive na minha vida, assim, tipo, eu nunca tive uma chefe tão escrota, que exige tanto de mim. O meu planejamento de 2020, 2021 foi ridículo, assim, porque eu achei que nem a Debs falou, eu achei que eu ia conseguir fazer tudo que eu fiz em 2019. No meu planejamento incluía escrever um livro, regravar os cursos que eu já tenho gravado, criar curso novo, tipo, tá, e aí? E o resto, né? E viver, fica onde? Então é um desafio enorme, mas eu tento me agarrar muito ainda nas técnicas manuais, porque é algo que está presente na minha vida desde sempre e eu sei o quanto isso me faz bem. E aí o que eu faço é tentar mostrar para as pessoas essa vibe do tricôzinho, do crochêzinho sem compromisso, porque a gente também entra nessa comparação. Não, eu quero fazer uma blusa tão maravilhosa quanto que a Nath fez, sendo que a pessoa nunca fez uma blusa antes. Então eu também tento gerenciar expectativas de quem está chegando ali, quer aprender esse hobbyzinho, assim, falar...
é clichê, mas é apreciar a jornada, né? Tipo, a gente não tá fazendo porque a gente quer uma blusa. Se a gente quisesse uma blusa, a gente ia na loja. A gente tá fazendo porque a gente quer aproveitar o processo de escolher o material, de sentir aquela lã enquanto tá tecendo, de ver os pontinhos se formando. Então, eu sempre tento resgatar um pouquinho disso comigo e com quem tá me vendo, me ouvindo, porque é muito fácil a gente cair no buraco da comparação. Tô tentando também mostrar mais, assim, por exemplo, meus projetos inacabados. Até ontem isso foi tema ali nos stories, Eu porque amei é uma coisa você muito mostrando comum entre as artesãs. até essa Sim, relação com projetos inacabados, né? a gente se empolga e quer começar vários, e aí quando tu vê, tu tem um monte, e aí são gavetinhas abertas, né? Que vai dando aquela bagunça na nossa cabeça. E aí ontem eu falei, não, gente, vamos pegar esse mês para terminar os projetos inacabados, porque vai dando um alívio. Eu percebo em mim, assim, quando eu termino projetos que estão começados há muito tempo que eu não terminei, quando eu termino eu penso, nossa, eu tô mais leve. Isso é muito legal. E até essa questão também que você traz muito isso, né? De você ter esse tempo de dedicação para aquilo também, né? Essa, que é um pouco da consciência presente, né? De você estar ali fazendo exatamente isso, né? Sem pensar realmente, né, no que vai ser, e descobrindo aos poucos ali, né? A manualidade tem Sim. muito disso. Exato. E usar ela ao nosso favor. Eu também, esse ano foi um ano para me vir em lugares que eu nunca tinha me visto antes, de muita ansiedade, de uma tristeza que parece que não é aquela tristeza que a gente observa ali e vai passar, ela permanece, a vida começa a ficar sem cor. Eu tô vivendo muito disso, sim, e eu tô entendendo, tá, o que que eu tenho que resgatar para me afastar dessa coisa que tá aqui perto, que eu sei que não faz parte de mim, assim. E é um desafio enorme, mas eu acho que a coisa que eu mais tenho trabalhado, e sei que muita gente também, é o descansar sem culpa, porque como é difícil, a gente tem a nossa cabeça moldada por mais que eu não seja mais CLT há tantos anos, eu ainda tenho a minha cabeça CLT, que é trabalho 8 horas por dia, almoce em 1 hora rapidinho para te voltar para tua rotina. Então eu tô tentando muito me livrar da cabeça CLT para poder entender que o meu trabalho ele não é um trabalho padrão, é um trabalho com criatividade. Então vai ter dias que não adianta eu ficar batendo na tecla ali, que não vai sair do lugar. E aceitar e não me culpar por isso, né? Porque, como eu falei, um dos meus planos, tu sabe bem disso, Marina, porque estava lá no planejamento Uhum. financeiro, era lançar o livro. E aí eu estava com muita expectativa, o livro foi assim, tipo, avançou um monte na primeira etapa de tudo que precisava fazer no antes. E na hora da parte criativa mesmo, eu travei. E aí vem muito sentimento de culpa, de cobrança, de não sou capaz, a sensação de que eu era capaz e não sou mais, é muito horrível. Então é respirar e pensar, não, isso tudo é consequência de uma coisa maior que está rolando e de alguma forma a gente tem que encontrar o caminho ali, né? Então respirar, lembrar, meditar lá com o Projeto X, que eu tô lá no clube, então fazer essas coisinhas todas para se encontrar. Que eu já vou para as dicas finais, Aldi. Como que você recomenda, o que você recomenda, o que você, além do clube, né? Fala um pouco também do clube, da comunidade da Projeto X, que é tão importante para tanta gente, que mais pessoas podem conhecer também, para trazer um pouco mais de um relacionamento melhor com esse momento todo que a gente está vivendo. Acho que vamos primeiro para as. Depois a gente vem. Nesse mundo da internet, todo mundo tem toda hora. Vamos falar primeiro. Acho que assim, a gente falou tanto aqui sobre as nossas histórias, as nossas dores, os nossos limites, como a gente lidou, como, né, esse ano está sendo muito mais difícil do que o ano passado. E eu escuto isso de praticamente todo mundo. Eu me encaixo nisso também. Então, a primeira grande coisa é respira, respira e não tenta lutar contra a tristeza, não tenta lutar contra a ansiedade, porque quanto mais você luta, mais a nossa cabeça ferve e mais a emoção fica forte. É um exercício muito bom da gente fazer, que aprendi isso lá na Índia, mas até hoje eu faço. Começa a observar a tua vida, não a tua vida. Começa a ver como as coisas mais importantes não foram nem um pouco planejadas. Talvez o nosso trabalho, o meu nunca foi, o meu trabalho como Projeto X, eu nunca imaginei que eu ia ter Projeto X, que eu ia falar sobre autoconhecimento e meditação. Nascimento de filho, o amor da sua vida, seus melhores amigos, seu trabalho de hoje, aonde você mora hoje. As grandes coisas da nossa vida não foram planejadas. É um presente. Chame isso de karma, chame isso de destino, de sorte, de Deus, de qualquer coisa que você quiser. Mas começa a prestar atenção que a vida tem uma inteligência própria.
Por mais que a gente acredite que esteja sozinho, que eu preciso fazer, eu preciso lutar, eu preciso competir, a vida tem uma inteligência muito maior e ela leva a gente para lá. Aprender a fluir mais com isso do que tentar, não, eu preciso lançar o livro em agosto, se eu não lançar o livro em agosto, sou fracassado. A vida tem essa inteligência. Olha para a tua própria vida e começa a reparar nisso. Que para mim é um jeito muito bom de soltar o piano, de realmente respirar mais com calma, sabe? Não tá tudo perdido, não é o fim da linha e também se não der certo os planos, talvez seja a maior bênção. Muitas vezes que eu olho para trás, quando eu estava na faculdade, gente, eu fiz administração, né? O famoso curso de quem não sabe o que fazer da vida. Ah, eu também fiz administração. O meu sonho. Eu fiz, mas eu sigo, hein? Então, O meu sonho da faculdade, olha só, como era um rapaz espiritual. Meu sonho da faculdade era ter o braço esquerdo e o direito fechado de tatuagem, que isso até pode voltar em algum momento, ter um bar e morar na praia. Graças a Deus que nenhum amigo meu chegou e falou, vamos abrir esse negócio, porque talvez se eu tivesse, né, nesse meio, nunca teria conhecido esse mundo da espiritualidade do autoconhecimento. Talvez a crise de hoje, né, essa dificuldade, pô, eu não me reconheço mais, eu não sou o mesmo Aldir de 2019, talvez isso seja um presentinho disfarçado, né, um remédio amargo pra caramba, não é romantizar nada, não, é amargo, é difícil, mas que isso talvez possa te levar para um outro lugar que você jamais imaginou. Então, acho que essas três dicas, vai. A primeira é respirar fundo sempre. Quando a gente respira, isso não é dica de meditação, isso é dica de psiquiatra, de psicólogo, de neurociência. Toda vez que a gente está com alguma emoção muito forte, estresse, ansiedade, raiva, tristeza, a nossa respiração muda, nosso coração bate diferente. Quando a gente respira, aquele famoso conta até 10, né? Respira devagar, isso funciona. Isso é um sinal para o nosso corpo, para o nosso sistema parasimpático voltar para o normal. Quando a gente volta para o normal, a cabeça também volta. É aquela coisa de, né, na hora da crise, tudo é tragédia, tudo é incêndio, tudo vai dar errado, tudo vai... Calma, respira. A segunda... Lembra que a vida tem uma inteligência própria. E a terceira é, Galvão Bueno não é seu melhor amigo. Presta atenção. Tá bom. Agora, se você quiser, pessoal... vamos lá. Todo mundo é bem-vindo. Inclusive, hoje, a gente começa o mês de agosto, fazendo 1 ano de Clube Projeto X. O encontro de hoje é de graça. É só você mandar um direct pra gente. Conheça o nosso trabalho, venha entender essa coisa de desde Shangri-La, o autoconhecimento. Eu também concordo que tentar passar muita informação nesse momento que a gente está passando não é legal. Então, a gente quer fazer você dar risada, a gente quer fazer você realmente sair de lá com uma experiência boa. Então, manda um direct pra gente, venha participar. E se você gostar, venha fazer parte do Clube Projeto X. Assim como o Nath Petri. Eu estarei lá hoje. Mais outros milhares de pessoas com esse método revolucionário. Não, mentira. Tem várias pessoas recomendando aqui já. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que entra para você, Aldir. Minha ansiedade faz com que eu pense demais no que pode acontecer no que os outros pensam. O medo me trava na hora de iniciar meu próprio negócio. O que fazer para concretizar um sonho? Olha, assim, uma live... Difícil, né? Essa pergunta foi... Medo, né? Ansiedade, na verdade, é sempre medo. Medo de que algo possa acontecer ou não possa acontecer. E se eu falhar? Né? E se meus amigos souberem que eu não consegui empreender? E se eu não for igual aos outros? Não aconteceu ainda. É uma possibilidade. E é uma possibilidade que só existe aqui, dentro da cabeça. Eu não sou, assim, a pessoa que vai te aconselhar no mundo empreendedor. Temos aqui 3 mulheres fantásticas para falar sobre isso. Mas, no meu caso, é que o autoconhecimento, a meditação, a espiritualidade, eu provei do fruto disso. E eu nunca senti o que eu senti quando estava fazendo os cursos lá, quando eu viajei, quando eu fiz os cursos. Já trabalhei em multinacional, já fui gerente comercial de uma multinacional, já trabalhei em banco, já trabalhei em várias empresas, nunca eu tinha tesão de trabalhar.
Era uma coisa do tipo, vou ganhar dinheiro, vou fazer currículo, vou finalmente ficar rico para me aposentar. Esse caminho foi o único caminho que eu falei, eu quero fazer isso, nem que seja de graça. Eu quero tentar passar para as pessoas tudo o que eu sentia. Eu quero mostrar que é possível, de uma maneira simples. Então, esse é o meu grande combustível pro Projeto X. Isso é quando, assim, tá tudo errado. Não deu certo o projeto, eu tô desanimado, né? Tá tudo para onde eu volto. Se você tem isso, né? Eu quero empreender com qualquer coisa, mas que realmente isso seja sua, você realmente acredite nisso, você realmente queira fazer isso por algo muito além de seguidores ou dinheiro. Muito clichê falar isso, muito privilégio falar isso também, porque tem gente que não pode pensar isso. Tem que botar comida na mesa, tem que Uhum. pagar conta na creche das crianças. Mas o grande conselho é esse. Planejamento é muito importante para o mundo empreendedor. Mas quando você começa a pensar em se eu falhar, e se você nem começou, você nem deu o primeiro passo, você já está pensando na queda. É lógico que precisa fazer com calma, precisa pensar, envolve cálculo, envolve dinheiro, mas presta muita atenção no teu interior. Por que que eu quero tanto empreender? Por que que eu tenho tanto medo de empreender? Começa por aí, não começa com nenhuma resposta, mas começa duvidando de tudo, principalmente duvidando das suas próprias crenças. E acho que isso vai trazer um pouco mais de clareza. É lógico, o papo podia durar 2 semanas, Sim, mas acho que o começo pode ser esse, assim, essa autorreflexão. E uma eu coisa que puxei. eu me agarro muito, eu só quero complementar ali que o Adir Claro. falou, é lembrar que a vida, as coisas que acontecem na nossa vida, elas normalmente acontecem aos poucos. A gente não vira uma empreendedora de uma empresa gigante de uma hora para outra. Começa pequenininho, sabe? Começa devagarinho. A gente tem medo porque a gente às vezes olha lá na frente, tá? Mas e aí eu vou ter que assumir essa responsabilidade, não sei o quê. Começa assim, passinho por passinho, quando vê tá acontecendo, que para mim sempre foi muito isso, assim, tipo, eu entendia o que eu queria, dava uma força para aquilo, mas também ia deixando a vida levar os planos adiante junto. E aí, lembrando, né, que na internet, 6 em 7 e fórmula do sucesso. Isso acontece para 0,02% das empresas. Então, eu acho que isso é uma boa dica. Vai devagar. Pressa para quê? Vai chegar aonde com tanta pressa? Então, talvez o resultado não venha em 2, 3, 5, 6 meses. Mas se realmente você quiser esse caminho, se você realmente amar, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo de maneiras que você nem imaginava. Nossa, sim, com certeza. Eu puxei para você justamente porque a visão mais prática é essa, né? Você buscar ferramentas que te tragam essa segurança que você precisa. Então, planejamento financeiro, né? Dizendo já também que eu conversei com a Aline, né? Que pode te trazer essa segurança. Então, planejamento financeiro, que daí você já tem ali um plano de, se for para esse lado, se for para aquele lado, já sei que pode acontecer. Mas são ferramentas que te trazem uma certa segurança, mas que não vai te trazer tudo que pode acontecer, né? Então, acho que essa ferramenta de se conhecer, e é o que a Nath trouxe, eu acho super importante, você não ter esse senso de urgência, de que preciso que seja um sucesso amanhã. Pode acontecer? Pode, né? Acontece, mas você não ter esse senso de urgência para você ficar livre para o que pode aparecer mesmo, né? Porque quando a gente fica muito focado num negócio que tem que ser assim, não, a gente não se abre nem para as oportunidades que podem acontecer ali, né? E tá aí na sua volta e você não está visualizando porque você não se abriu para isso, né? Então, acho que é bem importante ter essa parte de autoconhecimento, entender por que você faz o que você faz, como você quer fazer, até onde você consegue ir, tudo isso, né? Vem muito com autoconhecimento e respeitar o processo, né? As etapas e depois buscar essas ferramentas mais práticas que te tragam essa segurança também, né? Nath, tá. Ó, eu vou fazer crochê, é um sonho eu viver da minha arte, mas eu sou muito seguro. Ó, Ó, então, a minha mãe, ela sempre falou de um sonho dela a minha mãe é dona de casa desde que engravidou de mim, assim, então ela abriu mão do trabalho quando descobriu que estava grávida e sempre cuidou dos filhos,
da casa, fazendo os artesanatos, vendendo alguma coisa para ter uma renda extra, mas ela não desenvolveu uma profissão e ela sempre falou de um sonho de querer ter um café, porque minha mãe ama cozinhar para as pessoas, ama receber. E aí, esses tempos atrás, a mãe falou, ela disse, nossa, Nath, estava pensando nisso que eu sempre falei, e talvez eu goste de fazer para quem eu gosto, para quem vem na minha casa. Então, acho que... E aí eu fiquei pensando, nossa, mãe, que pensamento sábio, né? Porque às vezes tem um negócio do que a gente gosta, que é voltando ali no que eu falei antes, do hobby, é muito legal, porque a gente consegue trabalhar com propósito, mas às vezes a gente também tem que pensar que a gente vê tanta gente empreendendo, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso, mas nem sempre a gente tem que, né? O tem que não existe. Então, eu acho que é olhar mais para dentro, assim, tipo de... Por exemplo, tu falou que o crochê, sonha em viver do crochê, né? Que é algo que tu gosta muito, mas tu tem insegurança. E aí vem as dicas do Aldir, de entender de onde vem essa insegurança. As dicas da Marina, de pegar alguém que te ajude nas partes que tu sente que tem mais dificuldade, né? Por exemplo, a Debs eu conheci agora. Quando marcaram a live junto, eu fui lá e vi, nossa, que perfil legal, que coisa que eu me identifico. Uma das poucas coisas que eu tenho delegado hoje é o financeiro com a Marina e o marketing com a Nath, que é minha xará, que me acompanha há um ano já. E são coisas que eu me sinto insegura para fazer sozinha. Então, assim, tipo, eu sei que é um lugar de privilégio. Claro que lá no começo a gente pode negociar até essas parcerias com pessoas próximas que dominam uma área que a gente não domina tanto, né? Mas buscar pessoas, se tu quer muito, se tu sabe que é um sonho, que tu quer levar adiante, a gente não precisa dominar tudo para ter um negócio. A gente pode contar com outras pessoas, que é algo que eu tô desenvolvendo, aprendendo, eu faço muita coisa sozinha, mas as coisas que eu mais tenho insegurança, eu conto com outras pessoas. Hoje são pessoas contratadas, mas lá no começo eram amigos que eu tomava um café e pedia ajuda de como que eu podia fazer e trocava outra ajuda. Então, esses passinhos, assim, o que a gente precisa fazer para nos dar a confiança que está faltando para ir atrás desse sonho. E é bem como você falou também, né? Às vezes você gosta muito de fazer aquilo, só que para você ter uma empresa, você precisa ser gestora da sua própria empresa, né? Ter vários outros conhecimentos que às vezes você não tem, que é o atendimento financeiro, o marketing, comercial, e às vezes você vai ter que desempenhar essas funções e tem que ver se você está tranquilo com isso ou não está, e tem essas dificuldades, buscar essas outras pessoas que podem te ajudar, né? Até a Cacau falou aqui, nem tudo que a gente aprende ou gosta precisa ser monetizado, às vezes é só para ser um momento só nosso mesmo, esse filtro precisa estar claro, né? Nath, alguma dica final que você queira deixar aí para ter essa relação mais saudável? Olha, respirar fundo, como o Aldir falou, e encontrar coisas que tu gosta de fazer e fazer elas sem nenhuma grande expectativa. Eu acho que uma das coisas que mais nos frustra é que a gente... Sabe aqueles memes da internet, que é expectativa versus realidade? Que tu vai lá fazer um bolo maravilhoso e vira o Mickey todo deformado, assim, em cima do bolo? Eu acho que isso é uma das coisas que nos leva por um caminho de ansiedade, porque a gente começa querendo fazer algo muito incrível, seja qualquer que for, seja um bolo, um tricô ou abrir uma empresa. A gente quer começar fazendo tudo da melhor forma, do modelo ideal. Eu sou uma pessoa que eu sou essa pessoa, eu tô fazendo uma pós em negócios digitais e tudo que eu tô aprendendo na pós, eu penso, meu Deus, eu preciso colocar isso no meu negócio tem que funcionar nesse formato perfeito. E aí a expectativa fica lá em cima, quando a gente vai executar, a gente se frustra, se culpa. Então, aquele clichêzinho que eu falei antes de curtir o processo. Por que a gente está fazendo? A gente está fazendo provavelmente qualquer coisa porque a gente quer curtir esse caminho, a gente quer descobrir essa jornada, a gente quer saber o que vai ter ali que vai nos desafiar, e encarar isso com um pouco mais de leveza, não com tanta cobrança, com tanta busca de perfeição, né? Tipo, porque a perfeição não existe. A frase que eu sempre bato na tecla para as minhas alunas é antes feito que perfeito, porque às vezes a gente deixa de fazer porque quer perfeito e não faz nada. Então é melhor fazer imperfeito, que essa imperfeição vai te levando para um caminho melhor cada vez. E é isso que eu sempre defendo aqui, seja nas manualidades, seja na vida. Perfeito, amei. Debs, para a gente fechar aí bem rapidinho, que a gente já passou super do horário, qual a sua dica final? Ai, gente, eu trabalho com digital, trabalho com comunicação digital, então eu sei todas essas mudanças de algoritmos que acontecem e deixa a galera toda enlouquecida. Eu só posso complementar, na verdade, o que a Nath e o Aldir falaram sobre essa questão das comparações, desse movimento frenético que às vezes a gente vai num fluxo de boiada, sem saber o que está fazendo direito, sem buscar um porquê do que aquilo está sendo feito, por que eu estou sendo, né? Por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou seguindo o que o guru de marketing está dizendo que tem que ser feito.
E até uma coisa que o Aldir falou sobre a questão de, né, fazer alguma coisa porque quer números, porque quer aumentar seguidores, porque quer aumentar engajamento. Eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente deseja, porque grandes números exigem muita responsabilidade. Então, né? E se você tiver hoje, amanhã, você amanheceu com 1 milhão de seguidores, você acha que a tua rotina vai continuar sendo a mesma do que um dia anterior com 2 mil seguidores? Você vai ter que ter um cuidado extremo com o que você fala, com hater, com N coisas, responsabilidades sociais, responsabilidades políticas, posicionamento, é muita coisa envolvida. Grandes números vêm grandes responsabilidades. Tem que curtir o processinho, como a Nath falou. Você tem que curtir o teu processo. Pô, eu há 5 anos atrás, eu fazia artigo por 10. Cara, foi um período ruim? Não foi ruim. Eu comecei muito ruim, gente. Para começar, ninguém começa arrasando. Todo mundo começa ruim. Eu acho que você aceitar que você está disposto a melhorar, está disposto a compartilhar e somar conhecimentos seus com outras pessoas que, né, conseguem ter essa troca sustentável, principalmente, sem nada, né, sem muito arrasta para cima, sem muito vem para essa plataforma maravilhosa, vamos, né? Tem que cuidar muito com isso. Eu acho que sim, o digital ele pode te trazer muito ensinamento, mas é muito importante ter um filtro. Tem que filtrar. Tem que filtrar as informações para a gente não entrar no ritmo da boiada, né? Não ser mais um gado ali na multidão que está fazendo as coisas por um fluxo, sem pensar, sem raciocinar, sem entender um porquê, sem entender se aquele porquê faz sentido para os porquês e para as razões que você tem na sua vida. O digital, ao mesmo tempo que ele pode te trazer transformações incríveis, ele pode te sugar uma energia e aí vai ser o Galvão Bueno de dentro e são os Galvões de fora. É uma loucura, aquilo vira um circo, né? Fica uma loucura. Então, eu acho que sempre colocar um filtro, né? Respira fundo, cara. Receber uma informação e aquilo te deu um. Ai, preciso fazer, tô atrasada, né? Essa sensação que tá atrasado nas coisas, que tá. Ai, tô atrasada na informação, tá todo mundo fazendo isso, eu não tô. Calma, vou colocar essa dica também que o Aldir e a Nath trouxeram. Respira fundo, senta, calma o corpo, sente o corpo. Esses dias eu vi um nadador, me fugiu o nome dele, falando que quando ele sentia que a cabeça dele estava muito na ansiedade, na pressão, no nervosismo, na autocobrança, o que ele fazia? Pá, 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 se batia para ele voltar a ele. Era o contato físico que ele fazia para ele falar, calma, para a cabeça dele se aquietar e ele falar, o que eu preciso fazer agora? O que faz sentido para mim agora? E às vezes é meio isso, a gente precisa meio que se beliscar, meio que, oi, vamos, né? Vamos calar a boca todo mundo aqui, que tá nessa loucura, vamos dar uma respiradinha fundo agora, né? Vamos pegar um cafezinho, vamos olhar para fora, tomar o café, né? Só tomar o café sem celular, sem TV ligada, sem olhar para nenhuma tela. Às vezes esse movimento que a gente faz e ficar 15 minutos que seja, curtindo um almocinho, comendo uma comidinha, tomando um banho de verdade, gente, sentir o banho, sentir as coisas no offline. Isso traz pra gente um aterramento necessário para a gente desacelerar disso aqui, né? Isso aqui é o agora. Encerrou essa live, é no offline que o bicho pega. A gente sabe dos nossos corres, né? A gente sabe da nossa correria. Então, cuidar muito com os comparativos, respirar fundo, entender que cada um tem seu ritmo, seu processo. E se você quer sucesso, né? Entender também o que é sucesso para você, também acho que é importante, né? Não é só seguidores, às vezes não é, né, milhões de dinheiro. Claro que eu quero milhões de dinheiro na minha conta, mas, né? A gente tem que entender, como eu disse, grandes números trazem, né, grandes responsabilidades. Então, acho que a gente precisa mais, né, se acolher, colocar filtro nas informações que recebe, respirar fundo, tatear o que você quer e entender que tudo é processo. Né? Ninguém começa arrasando, não dá para pensar que você tem que delegar se você não deu o primeiro passo. Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro. Meu, faz com o que você tem agora. Então, assim, calma, né? Vamos pensar nos passinhos que tem que ser dando
e ir curtindo o processinho. Eu acho que o irado de quando você está há 5, 6 anos empreendendo é você olhar para trás e você ver a trajetória de altos e baixos que você teve, tudo que você conseguiu aprender com esses altos e baixos, né? Tudo que o digital trouxe de legal para você e tudo que o digital trouxe que você vai ter que filtrar ali se ele vai te trazer um valor, né? Se ele vai te Que trazer você algo aprendeu bom. também, né? Sim, nossa, assim, a pandemia acho que a gente fez a gente aprender meio que a duras penas, assim, a silenciar muita gente que a gente segue, deixar de seguir uma galera. Eu deixei de seguir um monte de perfil que me fazia mal, corpos perfeitos, pele perfeita, relacionamentos perfeitos, café da manhã da Ana Maria. Quando eu percebi que isso começou a me deixar ansiosa, porque eu olhava ao redor, assim, eu falava, cara, minha casa tá uma zona, minhas cachorras aqui, cheio de nó nos pelos delas, porque eu não tive tempo de desembolar. E aí entro nos comparativos. Então, assim, tem perfis que eu voltei a seguir depois, porque meu estado mental estava mais tranquilo para receber informação e botar um filtro, né? Que aquilo ali é um milésimo de fração do que é a vida daquela pessoa. Não simboliza né, a vida da pessoa 100% todos os dias, sempre ali, bonita, acorda maquiada e acorda, né, maravilhosa. Então, botar filtros, né, respirar fundo e entender o que você pode fazer nesse momento e curtir o processo, acho que isso faz a gente viver de verdade. Perfeito, perfeito, amei. A Cacau maravilhosa também mandou, Picasso não nasceu com as obras prontas, né? Bom, vamos finalizar essa live, então, respirando fundo, que acho que é o que precisamos para esse momento. Muito, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, por vocês maravilhosos que compartilharam tanto com a gente, Aldir, Nath, Debs, amo vocês. Obrigada mesmo do fundo do coração, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, todo mundo que está aqui na live. E quem, né, não assistiu toda, veja que vai ficar salva. Muito obrigada mesmo, um grande beijo para vocês, boa semana. Adorei, obrigado, gente. Beijo, fiquem bem. Beijo! Beijos, até mais.